Estamos aqui para a nossa aula de Geografia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transporte de carga, dando continuidade à aula passada, envolvendo as placas de trânsito, semáforo, faixa de pedestre. Página 11 do livro de Geografia. Veja alguns exemplos de placas. Primeira placa, a gente tem a placa de regulamentação, que diz pare. Na segunda, a gente tem a placa de sinalização de obras. Na quarta, a gente tem a placa de advertência. E a última placa, use o cinto de segurança, que é uma placa educativa. O semáforo é um sinal luminoso que orienta e controla o deslocamento de condutores de pedestres por meio de cores. Nos semáforos, para carros e pedestres, o vermelho indica pare ou aguarde, e o verde indica siga. A faixa de travessia indica o local onde os pedestres devem atravessar a rua em segurança. Na página seguinte, a gente tem uma atividadezinha aí que diz assim: reescreva as frases substituindo os símbolos pelas palavras corretas. A gente tem uma estrelinha e diz: é um movimento de pessoas e veículos nas ruas. O que é o movimento de pessoas e veículos na rua? É chamado de trânsito. Então, vocês vão acrescentar a palavra trânsito e vão reescrever a frase embaixo, certo? Letra B. As, estrelinha, de sinalização estabelece regras e normas para o... As o quê? As placas de sinalização estabelecem regras e normas para o trânsito. Então, a gente vai acrescentar aí, no lugar desses desenhos, a palavra placa e a palavra trânsito e vamos reescrever a frase na linha abaixo. Questão 2. Pinte os semáforos com as cores corretas. Semáforo para carro e semáforo para pedestres. A gente tem dois semáforos aí. Quais são as cores corretas? Lembrando que a gente vai utilizar o vermelho, o amarelo e o verde. Quais são as cores corretas aí? Do semáforo para carros, quais são as cores? E do semáforo para pedestre, quais são as cores? Número 3. Converse com os colegas e o professor sobre as ações descritas a seguir. Depois, escreva C para as ações corretas e E para as ações erradas. No primeiro quadrinho, a gente tem: os pedestres devem atravessar a rua sobre a faixa de segurança. É verdadeiro ou é falso? Está correto ou está errado? Coloca a letrinha correspondente. Se estiver correto, você vai colocar a letra C. Se a frase estiver errada, você vai colocar a letra E. No segundo quadrinho, os condutores podem parar sobre a faixa de pedestre. É certo parar sobre a faixa de pedestre? Os carros pararem em cima da faixa de pedestre, é certo? Está certo ou errado? Coloque a letra correspondente. Próximo quadrinho, terceiro quadrinho. Os pedestres devem olhar para a direita e para a esquerda antes de atravessar a rua. Certo ou errado? Próximo quadrinho. Condutores e passageiros devem usar o cinto de segurança. Certo ou errado? Os condutores podem avançar no sinal vermelho. Certo ou errado? Os pedestres devem andar na calçada, longe dos veículos em movimento, certo ou errado? Questão número 4. Com a ajuda de um adulto, pesquise e escreva o significado destas placas de trânsito. A primeira placa a gente tem: dê a preferência. A gente tem um triângulo aí. Qual o significado desse triângulo? Como é o nome dessa placa? No segundo, a gente tem uma letra E com um X em cima. Qual é o significado dessa placa? No terceiro, a gente tem na conversão proibida de sempre do pedestre.
Qual o significado dessa terceira placa? E a última a gente tem exclusivo, idoso. Qual o significado dessa placa? Vocês vão escrever aí embaixo o nome da placa ou o significado para que serve, tá? Letra A. Na rua onde está localizada a escola em que você estuda, existem placas iguais a estas? Existe alguma placa igual a essa na rua da nossa escola? Se sim, você vai colocar, se não, você vai colocar aí também. Letra B. Desenhe 2 placas de trânsito que existem nas ruas próximas à sua casa. Não se esqueça de escrever o significado de cada uma. Você vai escolher 2 placas que existem perto da sua casa, perto do seu bairro, onde você mora, e vai desenhá-las aí e colocar o significado delas, tá? Número 5. Você já observou uma situação em que alguém, condutor ou pedestre, tenha desrespeitado a sinalização de trânsito? Qual a sua opinião sobre a atitude dessa pessoa? É certo desrespeitar os sinais de trânsito? Pode causar acidente, pode se machucar você e as pessoas que estão no trânsito. É correto fazer isso, desrespeitar o trânsito? Andar aí de todo jeito, colocando a vida das pessoas em risco? É certo? Você vai dar sua opinião aqui sobre essa situação, tá? Próxima página. Leia o trecho de uma história em quadrinhos. Olhe para a direita, para a esquerda. Espera, Cascão. Tem uma faixa de pedestres ali. Para que faixa de pedestres? Não estou machucado. Não é faixa para machucado. É faixa para atravessar a lua. Quais elementos de trânsito aparecem no último quadrinho? No último quadrinho, temos a imagem aí da faixa de pedestre e do semáforo, não é? Elementos de trânsito. Questão 2. O que poderia ter acontecido com o Cascão se o Cebolinha não levasse para a faixa de pedestres para atravessar a rua? O que poderia ter acontecido com ele? Ele poderia ter sido atropelado, não é isso? Então, por isso que é importante passar sempre pela faixa de pedestres. Aqui na nossa cidade, é importante sempre olhar para os dois lados, porque a nossa cidade não tem um fluxo de veículos grandes como nas cidades grandes, não temos semáforo também. Mas é importante sim olhar para os dois lados da rua para ver se vem algum carro para poder atravessar. E no caso de estar em uma cidade grande, atravessar sempre na faixa de pedestre. Questão 3. Ajude o Cascão. Complete o lembrete com as preocupações necessárias para atravessar a rua em segurança. Aqui temos o número 1, 2 e 3. Quais são as circunstâncias que a gente tem que olhar para poder atravessar a rua com segurança? O Cascão disse olhar para os dois lados da rua, observar o semáforo se está aberto, atravessar sobre a faixa de pedestre, não é isso? Então, a gente tem que olhar todas as circunstâncias para poder atravessar a rua. Não é só atravessar, porque você pode se machucar. Então, é isso, crianças. Ficamos por aqui e até mais. Tchau, tchau.